Boa noite! Como forma de aumentar a conscientização, o dia 21 de setembro foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. No Brasil, estima-se que exista 1.200.000 de casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. E no mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença de Alzheimer. Ao longo de todo o mês de setembro, há uma intensa divulgação sobre a doença e seus comprometimentos com o objetivo de orientar a população sobre a prevenção, as causas e os tratamentos. E para falar sobre isso, o Ação Nacional recebe hoje a geriatra doutora Zélia Vieira de Moraes. Zélia, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Nesse mês que promete ser tão intenso, né, com relação à divulgação, à conscientização, né, a falar sobre o Alzheimer, né? E eu já queria emendar uma pergunta. O que caracteriza a doença de Alzheimer? Na realidade, a demência de Alzheimer é uma doença que o maior comprometimento, a manifestação mais importante é o comprometimento da memória, que é o que chama mais atenção inicialmente, mas que, como uma doença neurodegenerativa, ela vai trazer alguns outros sinais que vão levar esse paciente a uma perda funcional importante do ponto de vista da cognição, né? Então, com comprometimento da fala, da comunicação, enfim, da compreensão da vida rotineira, cotidiana. Isso é logo no começo ou com o passar do tempo ela vai apresentando esses sintomas? Não, na verdade, ela é uma doença insidiosa, né? Então, assim, os sintomas iniciais, eles são muitas vezes sutis, passando muitas vezes até desapercebido por alguns pacientes ou familiares, dependendo de como é o sujeito afetado pela doença. Mas ela tem uma manifestação insidiosa, assim, ao longo do tempo. Então, se inicialmente a pessoa começa com trocas de palavras que não são lembradas e que não são recuperadas depois, eventualmente desorientação no tempo, assim, que dia é hoje, ou mesmo na localização, isso pode ir evoluindo. Mas, geralmente, inicialmente é uma questão de memória, de fixação de elementos recentes. E o problema, eu acredito, né, nesse início de Alzheimer, acho que as pessoas não levam tão a sério, não acontece isso? Assim, apenas uma confusão de memória? É que, na verdade, existe uma cultura de entender que os pacientes, as pessoas que estão envelhecendo, é natural que elas tenham perdas. Isso não é uma verdade. Na verdade, isso é uma visão preconceituosa em relação ao envelhecimento, à velhice. Então, eles começam... Antigamente, eles falam, isso é senilidade, não faz parte, está ficando velho. Mas, na realidade, não é isso que acontece, né? Então... se essa perda de memória começa a afetar a rotina desse paciente, desse sujeito, ele merece atenção. Eu não sei se é assim, talvez uma ignorância, ou eu nunca me atentei para isso, mas eu estou percebendo que, por exemplo, nos últimos 15 anos, 20 anos, está se falando mais do Alzheimer. Antigamente, não sei, não se falava tanto. Não, na verdade, talvez por desinformação da população de uma maneira geral e por não levar em conta a importância epidemiológica que a doença tem, né? Antigamente, isso eu diria até antes mesmo de eu entrar na faculdade, era conhecida a questão da demência, porque ela é conhecida desde o começo do século passado, mas ela não chamava tanto a atenção. Mas quando o envelhecimento populacional cada vez mais expressivo, e a doença que vem se manifestando conforme vai aumentando a idade da população, a prevalência, a incidência aumenta, começou a chamar mais atenção. Eu acho que é um pouco isso. E as associações, que nem a Brás, que eu faço parte, outras associações de pacientes vitimados pela doença, eles começam a fazer um movimento de chamar atenção para isso, né? Então, e como que são essas associações? Qual o tipo de trabalho? Na verdade, o trabalho é muito mais de esclarecer e orientar os familiares e os próprios doentes, né? Então, oferecendo aí um suporte para que eles naveguem nessa
Por exemplo, acontece, traçar um paralelo, quando a gente vai examinar, é detectado um câncer, por exemplo. Falou que é câncer, pronto, é um desespero, a pessoa já acha que vai morrer, já morreu, tal. Para a família também. Quando se fala, quando chega realmente o diagnóstico, é Alzheimer, há um baque na pessoa, a família, como que é esse diálogo, esse bate-papo, essa informação? Olha, considerando, ainda hoje, por exemplo, se você dá um diagnóstico de um determinado tipo de câncer, é uma doença passível de cura. Tá. O Alzheimer não. Sim. Então, a forma como é comunicado o diagnóstico depende muito do estadio da doença e da condição do paciente, mas é uma doença que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, porque é o momento onde elas sabem que elas vão ter uma doença que ao longo do tempo vai evoluir, que vai levá-las a uma incapacidade funcional, né, afetando a autonomia desse sujeito, a capacidade de tomada de decisão, e ele se sente pressionado aí a resolver a vida enquanto ele ainda tem condições para isso. E vocês trabalham não só com o paciente, mas com a família também? Sim, a família, principalmente porque com a evolução da doença, esse paciente vai tendo uma demanda maior de cuidado e essa família tem que estar estruturada e ciente da evolução da doença para poder cuidar do seu... Porque às vezes é o seu pai, às vezes dependendo do papel que esse idoso ocupa na família, se ele é um agregador, pode ser um evento que desestrutura todo um núcleo familiar, porque é aquela pessoa que ajuda todo mundo a tomar. Base, né? É a base de uma família. E isso pode ser muito confuso para todo mundo. Certo. Rosélia, a gente falou, né, o início, né, por exemplo, o esquecimento, algumas palavras e tal, mas a evolução, a partir desse início, como que é todo o desenrolar do Alzheimer? Bom, como eu falei antes, ela é uma doença que tem um caráter progressivo, né? Uma doença evolutiva. Ela é muito... de alguma forma, ela é insidiosa, porque se no começo eu tenho pequenos esquecimentos, isso vai progredindo conforme vai progredindo a doença. Então, inicialmente, eu costumo dar um exemplo, eu pego, por exemplo, esse copo. Então, o paciente com Alzheimer, numa situação inicial, ele fala, não, isso aqui, eu vou dizer, Zélia, um copo com água. Ele vai dizer para mim, isso aqui serve para eu colocar água. Eu esqueço como eu vou nomear esse copo. Sim. Vai passando um tempo, a pessoa vai pegar o copo, ele já não vai mais reconhecer o nome do copo, a função, e ele não sabe mais para que serve. E isso vai acontecendo na linha do tempo. Isso é só um exemplo. Isso pode acontecer com todas as questões do cotidiano. Rosélia, isso que você está falando vai ao encontro de um VT que a gente tem, parecido, parece que você acompanhou o nosso VT. Vamos dar uma olhada, né, Ana? Vamos dar uma olhada no VT para a gente até continuar sobre esse papo aí de confusão, até com alguns objetos. Pode colocar. Descobrimos que a minha mãe tinha Alzheimer quando começou a perder a autonomia para realizar atividades do seu dia a dia, como, por exemplo, ir a um supermercado. Começou a ter dificuldade de cuidar da sua higiene pessoal, como tomar banho. Neste momento, procuramos a ajuda de um especialista, um médico neurologista. O médico explicou sobre as fases da doença, das medicações existentes e dos cuidados que deveríamos ter com minha mãe a partir daquele momento. A lição que aprendemos com todo este processo é procurar ajuda o quanto antes, estar atento à mudança de comportamento do idoso e aceitação da doença pelos familiares. Para a família, é um processo muito doloroso ver um ente querido, ativo e independente, se tornar tão incapaz para realizar atividades tão simples. Toda a família precisa entender a doença e ter aceitação para lidar da melhor forma possível com o idoso. É exatamente o que nós estamos falando, né? O problema da família, se essa pessoa é a base, se essa pessoa é o que sustenta, né, a família em todos os aspectos. Eu acho que até, voltando mais uma vez no trabalho que você faz na associação, é um trabalho árduo, né, para você
conscientizar a pessoa do que está acontecendo, conformar a pessoa do que está acontecendo. E as dificuldades, que bem como ela falou, o sujeito vai apresentando algumas limitações, algumas dificuldades, às vezes com alterações de comportamento, mudanças de personalidade. Não é só o esquecimento. Não é só o esquecimento. Então, como é uma doença que afeta o cérebro de uma forma, de certa maneira, homogênea, se inicialmente ela vai comprometer a questão da formação de palavras, memória, pensamento, fala, depois ela começa a afetar movimentos complexos, execução de planejamento de pequenas coisas, e lá num estádio mais avançado a pessoa vai ter dificuldades para andar, não vai conseguir mais deglutir. A gente fala que é um caminho de aquisição de perdas, se é que isso é possível, sim, que vem numa linha de regressão ao longo do tempo. Sim. Então, até um ponto que o sujeito acaba que não consegue mais andar, não consegue trocar as atividades básicas de vida diária, que a gente chama, que é se alimentar, tomar banho, colocar roupa. Esse seria o estágio grave? Essas rotinas do dia a dia, elas não são mais possíveis, sim, de serem realizadas sem auxílio. Sim. Zélia, tem um período assim, por exemplo, você está no estágio inicial e para chegar no estágio, no estágio grave, assim, tem algum período? É 1 ano, 6 meses? Existe um padrão ou não? Na verdade, sim. A gente acaba que define os 3 estágios principais, a doença leve, a doença moderada e a doença avançada. E o intervalo de tempo depende muito de cada sujeito, porque depende também do seu repertório, do quanto do teu cognitivo você estimulou e usou. Sim. Depende de hábitos de vida, depende da forma como essa pessoa se relaciona com o mundo. Então, uma pessoa que é mais deprimida, que é mais apática, que tem menos recursos emocionais para lidar com uma dificuldade, ela vai ter uma resposta diferente. Mas, assim, via de regra, assim, a fase inicial pode durar 2 a 4 anos, uma moderada também uns 2, 3 anos e a fase avançada um pouco mais de tempo. Do começo ao fim da doença, uma expectativa de evolução aí entre 14 e 20 anos. Tá. Normalmente, o paciente, quando ele está nesse estágio inicial, ele aceita? Você já pegou o caso? Não estou com isso. Não, falta de memória, normal. Uma coisa que chama muito atenção é que geralmente o paciente acometido pelo Alzheimer, ele não tem tanta crítica das perdas que ele vem adquirindo. Isso é muito mais observado por familiares, por pessoas próximas que começam a observar pequenas mudanças. Então, geralmente, se não é uma pessoa que está muito preocupada com o assunto, se é alguém de fora que traz, o primeiro movimento geralmente é de negação. Não, imagina, isso é só porque eu estou desatento, eu estou cansado, não dormi bem, enfim, estou estressado, estou deprimido, enfim. Existem muitos elementos que acabam interferindo aí na autopercepção da doença. Nas fases moderada e avançada, o paciente já nem tem mais crítica da realidade dele. Tem nenhum controle, né? Mas nos quadros iniciais, é muito comum, às vezes, a gente receber pacientes que vêm no consultório, ele com uma queixa subjetiva de perda de memória. Sim. E aí você vai tentar fazer um screening, tentar identificar se isso acaba afetando a rotina desse sujeito ou não. Mas geralmente, via de regra, ainda, talvez por desinformação, esses pacientes já são trazidos pela família com uma demência já muito escancarada, que você olha, assim, o sujeito às vezes bate na porta e você fala, já entendi o que está acontecendo, porque já tem muito sintoma, a ponto até de ser possível que esse filho ou parente ou, enfim, alguém traga ele até o consultório e não ele sozinho. Por isso que a gente investe muito nessa tentativa de divulgar e de chamar a atenção para a doença. E a gente vai falar muito sobre o setembro, né, que é o mês aí de conscientização, dia 21, Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Esse programa está sendo exibido sábado, dia 25, então já passamos, mas dia 21, realmente, acho que sempre né, para você a conscientização e tal, mas dia 21/9, o dia oficial, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Nós vamos para um rápido intervalo, é a programação nacional, o tema de hoje, Alzheimer, como prevenir, como tratar. Eu estou aqui com a doutora Zélia Vieira de Moraes, geriatra. Nós vamos para um rápido intervalo, no segundo bloco, muito mais sobre o mal de Alzheimer.
Nós voltamos com o programa Ação Nacional, o tema de hoje, Alzheimer, como prevenir e como tratar. Eu estou aqui com a geriatra doutora Zélia Vieira de Moraes. Antes da gente entrar no diagnóstico precoce, doutora, vou falar um pouquinho desse mês de setembro, o que representa para vocês, como que é trabalhada essa conscientização, essa divulgação. Por exemplo, a Abras, que é uma das associações que nós temos no Brasil, ela se organiza para que cada regional promova atividades de esclarecimento à população. Ela já tem um público cativo, que são pacientes, na verdade são os familiares dos pacientes acometidos pelo Alzheimer, que se reúnem mensalmente. Depois, com a pandemia, agora a gente tem a oportunidade de fazer as reuniões online, que, de certa maneira, ampliou um pouco o leque de comunicação, porque antes as pessoas tinham que se deslocar aos locais de reunião para discutir as suas dificuldades. E aí, existe um conteúdo muito interessante. Se você entra no site da Abras, cada regional está fazendo os seus movimentos aí de chamar a atenção da população a respeito da doença. Tá. Quando se fala em demência, é Alzheimer ou não? Temos outros tipos de demência? Existem outros tipos de demência, mas a demência de Alzheimer é a mais prevalente. É a que mais acontece aí, né, nessa população idosa. Tá. Doutora, o diagnóstico precoce, o que ele ajuda, o que ele pode mudar, o que ele pode enfrentar a doença, você tendo esse diagnóstico de uma maneira eficaz, de uma maneira antecipada dos problemas? A oportunidade de um diagnóstico mais precoce tem, assim, ele alcança várias dimensões, assim. Do ponto de vista do indivíduo, a oportunidade de uma maneira consciente, definir como vai ser esse processo de autocuidado, enfim, de se organizar mesmo. Por exemplo, eu quero continuar morando na minha casa, quando eu não tiver mais tendo condições de tomada de decisão, quem que vai olhar para as minhas coisas, quem vai tomar decisão por mim, enfim, numa fase avançada, o que eu posso querer ter como cuidado, ou se eu chegar numa fase terminal da doença, que tipo de cuidado que eu vou receber, que esbarra muito no processo aí de cuidados paliativos, cuidados de final de vida. Também oferece a oportunidade de você ter um tratamento que te traga como benefício, de um jeito mais didático, de explicar, que você consiga ter as suas funções garantidas por mais tempo. Preservar função, basicamente é isso, retardando um pouco esse processo de evolução da doença, que é o que a gente tem hoje, né? Sim. A partir do momento que você recebe o diagnóstico, você vai... eu acho que até antes mesmo dele, né? Mas enfim, mudar alguns hábitos, fazer mais atividade física, cuidar para dormir melhor, cuidar da alimentação, a medicação, de certa forma. A gente vive um gap aí de 18 anos sem ter nenhuma droga nova no mercado que realmente faça a diferença. No campo de pesquisa aí do Alzheimer existe uma limitação de encontrar novas moléculas que tragam benefício no sentido de retardar a evolução da doença, mas o que a gente tem hoje tem a sua validade, porque as drogas disponíveis no mercado, elas vão fazer com que você tenha suas funções preservadas por um pouco mais de tempo. Então, ela te dá um tempo para você ter um pouco mais de qualidade de vida. Doutora, você falou, né, de repente essa pessoa que está com Alzheimer já demonstra aí os primeiros indicativos de Alzheimer, se aquela pessoa, a base familiar, ou de repente é um cara, uma pessoa, é um esportista e tal. Apresentou pequenos sintomas, mas já está identificado como um princípio de demência. Situações como dirigir, o próprio praticar esporte, qual que é os primeiros cuidados que eu devo tomar? Isso vai variar de caso a caso, né? Porque você tem que identificar quais são as competências que esse sujeito tem hoje. Então, não dá para você colocar lá de cara, não pode isso, não pode aquilo. A prática de atividade física, ela é muito importante. Ela garante que você mantenha a força muscular, preserva coordenação motora, enfim. É muito difícil que a gente restrinja isso, exceto se for um paciente que
esteja evoluindo um pouco mais e atinja limitações que o impeçam, por exemplo, de dirigir ou de trabalhar, enfim. Então. Mas isso varia muito de caso a caso. Não é um diagnóstico que se dá e simplesmente você decreta que aquela pessoa é incapaz a partir daquele momento. Talvez até prejudique, né? Uma radicalização na prevenção, ou no tratamento, né? Considerando uma doença com diagnóstico precoce, essa pessoa ainda ela tem garantido algumas funções da rotina que permitem que ela tenha uma vida normal. Então, depende de quem é o sujeito, qual é o momento do diagnóstico e quais são as condições que ele apresenta, né? Porque isso é realmente relativo, cada caso é um caso. Tá. E agora o contrário, e o tratamento tardio? Aí já, por exemplo, não sei se a família demorou para aceitar tal, mas demorou para ir atrás. Na verdade, é suporte. A medicação, ela é indicada numa demência inicial, num quadro leve ou moderado em algumas situações, mas a partir do momento que ele tem funções muito comprometidas, a medicação perde um pouco a razão de ser dada. Então, a gente perde a janela do uso da medicação, mas ainda assim tem todo o suporte para ser dado, né? Porque o paciente ele não tem só a questão da memória ou as funções cognitivas comprometidas. Ele pode ter alterações emocionais, alteração de comportamento, sintomas depressivos, agressividade, enfim. Podem surgir aí outras demandas que mereçam ser cuidadas. Sim, você está falando aí mais uma vez, toda vez que a gente vai fazer alguma entrevista aqui envolvendo saúde, cita o aspecto depressivo, né? Como está inserido hoje na sociedade, Sim. né? E a pessoa dependendo da condição que ela está, eu não acho tão surpreendente que a pessoa fique deprimida. Ou, alguns pacientes ficam mais apáticos, outros nem tanto. É uma história que ela é muito individual, ela não tem uma... E a parte de vocês, assim, da associação, né, o aspecto psicológico para a família, porque eu me coloco no lugar dos familiares, principalmente esse exemplo de pessoa que você disse, né? Pega uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, tal, de repente acometida com Alzheimer, essa pessoa começa a dar sinais de fraqueza e esquece e tal, deve ser Eu tenho, da experiência das reuniões da Abrasa, eu tenho uma que eu acho tão bonita, porque ela é tão amorosa que eu acho que eu vou morrer. O dia que eu estiver morrendo, eu vou lembrar dessa história. Tinha um senhor que ele ia em todas as reuniões, religiosamente, ele que cuidava da esposa. Tá. E aí, você na reunião sempre lida com questões do tipo, o paciente não quer tomar banho, ele fica agressivo, como é que eu faço? E ele tinha uma questão de uma solução que ele trouxe para um movimento que a mulher dele fazia, que era a coisa mais... era bela, assim. Sim. Então, qual que era a história? Essa senhora havia esquecido que a mãe tinha morrido. Tá. E a mãe dela morava na mesma rua que ela. Sim. Era uma calçada, atravessava a rua 2 ou 3 casas para frente. E ela estava sempre com aquela, não, eu quero visitar minha mãe. No começo, ele falava, sua mãe morreu. Ela ficava muito triste, ela ficava chateada, não sei o quê, ele não queria deixar ela sair. Aí, num dado momento, ele percebeu que, tudo bem, então eu não vou mais falar isso e vou deixar ela tentar visitar a mãe dela. Então, ele deixava ela abrir o portão, ele ficava atrás, meio assim, de olho, para ver se ela estava indo lá mesmo. Ela chegava no portão, batia para entrar, ninguém abria. Ele ia atrás dela e falava, olha, amor, eu acho que sua mãe não está aqui no momento, outra hora a gente volta. Então tá bom. E aí eles voltavam para casa, ela esquecia aquele assunto, aquele movimento, mas já não trazia a informação triste da perda da mãe. Tá. E era um casal muito bonitinho, porque ela adorava dançar e ele não deixava de levar ela nos bailes todo sábado. Eles iam lá e dançavam, e dançavam, dançavam. E era o amor da vida dele e ele cuidando dela. Então, assim, ele achou uma solução para o problema que ele encontrava, que gerava reações catastróficas quando ele contrariava ela numa determinada informação. Ele encontrava soluções amorosas que resolviam. O que deve ter, né, de história que consegue fazer um recorte positivo de uma situação triste, né? Acho que serve como experiência. Você deve caminho, ter tantas... São as soluções que cada um vai ajustando e que tem um impacto absurdo na vida daquela pessoa, assim, que eu acho que isso é... Doutor, existe uma idade média, assim, para o aparecimento dos sintomas? Na verdade, o que acontece? Se a gente for levar em conta
epidemiologia da doença, a gente sabe que é uma doença que começa a ter uma prevalência maior a partir dos 60 anos, então lá na faixa dos 64 anos a gente vai ter 5 a 10% da população acometida. Conforme essa população vai envelhecendo, a proporção de idosos com sintomas e com o diagnóstico da doença vai aumentando. Sim. Você tem ideia, se aos 60 chega lá, uns 2%, 64, 5 a 10%, aos 90 anos você vai ter quase 40% da população com a demência, com o diagnóstico de demência. Então, voltando para a tua pergunta, a gente espera que as pessoas comecem a ter mais sintomas ou apresentar sintomas lá por volta dos 60 anos, se elas tiverem que evoluir, né, apresentar a doença. Mas quanto mais velho, mais você vai perceber a doença. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai mostrar um vídeo de uma paciente, uma senhora que foi diagnosticada com Alzheimer aos 56 anos. A gente pode falar também, continuar falando sobre esse assunto. Este é o programa Ação Nacional, o tema de hoje, Alzheimer, como prevenir e como tratar. Eu estou com a doutora, que é a geriatra Zélia Vieira de Moraes. O intervalo é muito rápido. Nós voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. Eu estou aqui com a doutora geriatra Zélia Vieira de Moraes. Estamos falando de Alzheimer, como prevenir e como tratar. Na saída do bloco anterior, eu falei sobre a idade que nós iríamos mostrar um vídeo de uma senhora de 56 anos que foi diagnosticada com Alzheimer. Vamos acompanhar esse vídeo e repercutir um pouco aqui com a doutora Zélia. Pode colocar. Regiane passou por momentos delicados na família. A mãe foi diagnosticada com Alzheimer quando ainda tinha 56 anos. Atendeu o telefone ao contrário, então se a gente ligava para ela, a gente escutava ela falando mais longe. Aí só um dia, estando na casa dela, que o telefone tocou, a gente deparou que ela invertia o telefone. Colocar chinelo invertido, andar com um chinelo só. Cadê o outro pé, mãe? Ela falou, mas eu coloquei. Colocar a roupa ao contrário, sabe? Começou a quebrar a chave na porta, ela colocava a chave certa, só que em vez dela virar para o lado que abre, ela virava ao lado contrário, acabava quebrando a chave. Só que por ela ser jovem, precoce, a doença acelera mais rápido. Foi aonde evoluiu. Hoje ela já está acamada, com sonda, com fralda, já teve várias infecções de urina, onde acelerou mais a doença ainda, já foi hospitalizada umas 5 vezes. A família é essencial para o tratamento, mas também sofre muito com a doença. A mãe de Miriam, que também tem Alzheimer em estado avançado, conta com o apoio da filha que fundou uma associação para ajudar cuidadores e pacientes. A família, se não se cuida direito, ela adoece junto. Né? Adoece junto, não no sentido da doença, mas aí na matéria em relação à parte emocional, né, de estresse. O cuidador ele também tem que ser cuidado, ele tem que fazer um revezamento, porque é estressante, é cansativo, né? Para você ter paciência, você tem que estar bem, né? Para você cuidar bem, você tem que estar bem. Então a preocupação com o cuidador, ela também tem que ser importante. O diagnóstico precoce e o tratamento são essenciais para que a doença não evolua tão rapidamente. Então, além da medicação, você às vezes leva o paciente para uma atividade física, estímulos, né? Paciente que vai para a terceira idade, que faz algumas atividades que você tenta estimular o paciente. Então isso você retarda um pouco a doença. E você às vezes você consegue dar uma melhor qualidade de vida para o paciente e para a família. Doutora, vai naquilo que você falou, né? Você usou o exemplo do copo, né? Telefone, roupa ao contrário, chinelo virado. Então, todas estas situações, elas são comuns na pessoa que está com Alzheimer, num estágio já avançado. Sim. E o que acontece é que isso perde, assim, a família perde o controle dessa situação porque realmente não tem como ela interferir nisso. Me chamou a atenção, a família adoece junto. Sim, porque dependendo da estrutura que você tem, ainda que seja uma família com recursos financeiros maiores, enfim, ela coloca um cuidador de dia, um cuidador de noite, supervisiona o cuidado. Mas na realidade brasileira, a pessoa está trabalhando de dia, ficando com a mãe ou com o pai à noite, os irmãos se revezando. Um dia, se está com o cuidador falta, é a pessoa que tem que estar lá, e você se vê numa função onde você não foi treinado para isso. A gente não está acostumado a dizer para os nossos pais o que eles têm que fazer ou como, e muito menos, assim,
auxiliá-lo em coisas básicas, do tipo ajudar para ir no banheiro, trocar uma fralda numa situação mais avançada, lidar com essa realidade, porque é uma realidade difícil, ela é cansativa. Deve ser difícil, por exemplo, no VT me chamou a atenção, e você tocou também no assunto de você levar a pessoa no banheiro, essa coisa de fralda, né? Você mexer com orgulho, com amor próprio da pessoa, né? Isso deve ser terrível, né? E você não está, na nossa cultura a gente não tem essa visão deste processo de cuidado, então cria alguns embaraços, mas eu acho que o mais difícil é você ver aquela pessoa que nessa moça fala da minha mãe, que era a mãe dela, Sim. E de repente, muito jovem ainda, você vê que essa pessoa precisa de ajuda para colocar uma roupa, para escovar um dente, para comer. Aos 56 anos, né? Você já deparou com algum caso assim? Já. São demências de início precoce, que são casos de exceção, não são a regra. Embora o primeiro caso que o Alzheimer, quando ele foi descrito em 1906, eu acho, 1908, foi de um caso desse de uma mulher que aos 56 anos, 50 e poucos anos, começou a apresentar sintomas da doença. O número de pessoas jovens acometidas pela doença não é grande, não é expressivo, mas ele é possível de acontecer, sim, e impacta muito, porque aos 56 anos você está com filhos na faculdade ou saindo da faculdade, ainda num casamento, enfim, traz complicações, o impacto eu acho que é muito grande, assim, para a família. E por que essas pessoas com Alzheimer, elas costumam lembrar de situações antigas? Por exemplo, uma senhora, um senhor de 80, 85, 90 anos começa a lembrar lá dos tempos de jovem, dos tempos da escola. Por quê? As situações mais para cá, né, as coisas mais modernas, as memórias recentes, elas parece que elas... É só uma questão da anatomia, na religião cerebral, onde essas coisas são colocadas, assim. Então, em fases iniciais da doença, você tem uma dificuldade de fixar a informação, porque você tem um acometimento em lobo temporal, enfim, é uma questão de anatomia. A informação, aquela memória que já está sedimentada, ela fica em outro lugar no cérebro. Então, se você no início, num quadro inicial da doença, você tem uma dificuldade na memória de fixação, você só vai perder essa memória que já está fixada com o avançar da doença, quando você vai ter uma quantidade de degeneração lá dos emaranhados neurofibrilares, as alterações que são anatômicas da doença, já mais avançadas. Sim. Então, é basicamente por isso. E em que momento o esquecimento ele deve gerar uma preocupação? Em que momento, esqueci tal, normal. Em que momento você fala, opa... Eu acho que os sinais da doença que chamam a atenção são aqueles que vão levar a alguma perturbação funcional daquela pessoa. Então, assim, uma coisa é eu esquecer um nome de alguém, eu quero falar de um artista de televisão, que isso é muito comum, né? Todo mundo aí vendo novela, não sei o quê. Ainda mais agora com essa questão da pandemia, a rotina das pessoas mudou um pouco. Aí eu não lembro daquele ator. Eu lembro até do personagem, eu não lembro do ator. Se eu faço um retrajeto e tento lembrar, eu vou conseguir resgatar o nome dele. Pode demorar horas, às vezes só no final do dia eu lembro. Sim. O paciente com a doença, ele não vai resgatar. Ele não vai resgatar isso. Tá. Então, a diferença é o quanto isso vai afetar o dia a dia dele. Sim. Isso vale para... Acontece às vezes a pessoa fala, fui pelo carro e não sabia onde eu estava indo. Se eu estou com a cabeça na lua, preocupada com outras questões, às vezes é possível que eu entre no meu carro de manhã para trabalhar e em vez de ir, sei lá, para o consultório, eu vou para o hospital. Ou principalmente quando é aquela rotina, né? Você sempre faz o mesmo caminho. Aí no fim de semana era para você ir para cá e você faz o mesmo caminho. Já aconteceu comigo. Já. Uma vez eu fui dar aula e fui para Jundiaí, que dava aula na faculdade lá. E eu cheguei na faculdade e estava de chinelo. Eu falei, não é possível. Que beleza. De Havaiana. Como é que eu vou entrar no hospital de Havaiana? Mas tudo bem, eu estava com a cabeça na lua. Sim. A outra coisa é se eu começo a achar normal ir para o consultório de chinelo. Tá.
Não por uma questão estética, mas porque talvez não caiba naquele lugar, ou enfim, apresentar uns sintomas ou alterações de comportamento que saiam muito do basal daquela pessoa. Pessoas que são às vezes muito recatadas, começam a falar umas besteiras, perde um pouco de filtro, aí, enfim, alterações de comportamento ou personalidade que chamem mais atenção. Doutora, e repetir a mesma pergunta assim várias vezes? Preocupante? Uma coisa é você perguntar várias vezes, porque quem respondeu a tua pergunta não deu a atenção que você queria. Outra coisa é você perguntar porque esqueceu que fez a pergunta. Eu acho que isso cabe muito do contexto ali daquela conversa. Ah, tá certo. Ô, doutora, por exemplo, no meu caso, eu acho que não tenho Alzheimer, assim, mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com as tarefas do dia, de lembrar. De repente eu priorizo tal coisa e aí eu vou esquecendo, pronto, passou o dia, eu não executei aquilo que eu tinha que ter executado. E eu tenho que anotar, não adianta. É a sua organização, mas aí é você que tem essa demanda de, para uma determinada rotina, ter que colocar na agenda. São hábitos. Tem, por exemplo, você pode observar, eu vi que você é casado, está com aliança, deve ter esposa, deve ter filhos. Sim. Com certeza ela está lá com tudo na memória, tudo na ponta da caneta, mas porque cada um deve ter a sua rotina, os seus hábitos. Eu, de manhã, à noite, eu já organizo minha agenda do dia seguinte. Mesmo que pensando, eu tento executar, mas às vezes eu preciso de um backup de uma agenda e aí eu acho que é super importante, porque eu falo que é o gancho que a gente tem se a gente for pensar em prevenção de doença. A gente tem cada vez mais evidente que os hábitos de vida são definidores, assim, para algumas condições. Então, tentar estar descansado, dormir bem. No mundo de hoje é muito difícil a gente encontrar esse centramento para ter um sono tranquilo, mas acho que tem que ser um objetivo de cada indivíduo para qualquer doença, para além do Alzheimer, mas que para ele tem muita validade. Cuidar das questões afetivas, de humor, enfim, tentar lidar melhor com isso. Uma atividade física regular, não é uma questão de ser gordo ou magro, mas de estar ativo, porque a gente sabe que pessoas que fazem atividade física, elas terão menos demência, elas terão menos Alzheimer. Legal. E é isso, organizar as rotinas. Se eu sou muito acelerado, tem muita coisa na cabeça, eu tenho que tentar encontrar um jeito de colocar isso numa maneira de organizar. Numa rotina que seja mais suave e menos estressante, para que eu dê conta daquele programa que eu tenho. Doutora, agora pegando assim, brincar um pouquinho de um assunto muito pesado agora, o homem ele é mais disperso para essas coisas, né? Como esquece, hein? Pelo amor. Eu não sei por que isso. Não é uma característica biológica. Eu acho que é muito mais, acho que cultural, porque você... Se eu for no mercado, se não tiver uma listinha, eu levo tudo errado, não tem jeito. Mas eu vou te falar que eu estou nesse time aí. Porque aí, tem que fazer... Aí eu pego a lista, tá tudo no celular. Às vezes a moça eu tenho uma cuidadora da minha filha e ela manda algumas coisas por boca. Mas olha, Bidu, eu volto sem. Mas e o Bombril? E aquele esponja de ar? Mas não estava na lista. Mas eu te falei, mas não estava na lista. Eu sou desse jeito também. Fim do terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, Alzheimer, como prevenir e como tratar. Eu estou aqui com a doutora geriatra Zélia Vieira de Moraes. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o último bloco, nós vamos falar da medicação para tentar aí minimizar os males do Alzheimer. O intervalo é rapidinho. Voltamos ao último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, Alzheimer, como prevenir e como tratar. Eu estou aqui com a doutora Zélia Vieira de Moraes, geriatra. Doutora, vamos falar de tratamento específico. Existe algum tratamento específico com relação ao Alzheimer? Posso até emendar com relação ao remédio também. A FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos, aprovou pela primeira vez o medicamento. Olha só, vou ler porque é difícil aqui, ó. Aducanumab. Então, queria emendar essa pergunta. Existe algum tratamento específico sobre esse remédio? Na realidade, o arsenal medicamentoso que a gente tem
como eu falei logo no começo, a gente teve um gap muito grande nos últimos 20 anos de desenvolvimento de novas moléculas que visam tratar a demência de Alzheimer. Então, as drogas que a gente tem hoje, elas são sintomáticas e elas não vão diretamente na fonte do problema. Tá. Tem essa polêmica aí do imunobiológico, que foi aprovado por FDA agora em junho desse ano, que trouxe uma certa polêmica. Por quê? Porque ela vem diretamente aí de encontro ao que seria tratar o que daria origem à doença, e ela vai diminuir, ela se propõe a diminuir, e de fato diminui os depósitos de beta-amiloide, que vão trazer a parte dos sintomas aí que virão com a doença, né? Na patogenia, no início ali do que desencadeia a doença. Acontece que, embora seja uma terapia que tenha essa pretensão, essa ideia, essa intenção de tratar causas da doença, ela de fato, embora ela do ponto de vista de neuroimagem diminua essas placas de beta-amiloide, na prática ela ainda não trouxe resultados do ponto de vista de desempenho desses pacientes. Ela não alterou a evolução da doença propriamente dita. É um estudo que eles fizeram 2 ensaios e que eles não foram concluídos plenamente ainda. Então, por isso que tem essa polêmica. Embora ela tenha... Mas ela serve como um gatilho aí para que novas moléculas sejam desenvolvidas e que incentive a comunidade científica a procurar tratamentos para essa doença, que é uma doença muito importante do ponto de vista epidemiológico, né? Então, mas se efetivamente a razão da polêmica é que, embora ela diminua de uma forma sensível as placas de beta-amiloide, ela não traz desfecho clínico que seja razoável para que ela seja usada rotineiramente, pelo menos não por enquanto. Então, se você entra na Associação Brasileira de Geriatria, na Associação de Neuro, elas vão ter mais ou menos essa posição. Tá certo. Ô, doutor, e que os remédios existentes no mercado, eles fazem? Eles aliviam os sintomas em pacientes com a doença? Como que é o... Na verdade, o que eles fazem? Como o processo de desenvolvimento de sintomas tem a ver com essa degeneração, depois eu acho que eu posso até passar o link para o pessoal olhar os slides de como acontece essa degeneração, mas entre um neurônio e o outro, vai ter um emaranhado de neurofibrilar, de proteína, com degeneração beta-amiloide, essa proteína tal, que ela vai impedir que uma informação vá de um neurônio para o outro. Sim. Isso vai acontecer no nível celular, mas com muitas células ao mesmo tempo. Muitos neurônios são acometidos. Isso impede que aquele impulso nervoso que vai levar aquela informação, na questão da fixação de memória, enfim, para qualquer função, ela impede que isso aconteça. Então, a patologia, a doença, ela vem a partir desse defeito anatômico. As drogas que a gente tem hoje, a gente tem os anticolinesterásicos. O que eles fazem? Para compensar esse defeito que surge aqui, onde eu não consigo passar a informação aqui, nesse neurônio que está viável, porque a gente tem milhares de neurônios disponíveis no cérebro. Então, essa via que ela está livre, eu dou um anticolinesterásico, ou seja, eu aumento o neurotransmissor naquela fenda sináptica para facilitar a passagem daquele impulso nervoso e aquela informação. Então, as drogas que a gente tem, elas atuam aqui, ou a memantina, que vai impedir que você tenha a recaptação de um outro neurotransmissor e que com isso vai ter menos input de cálcio ali naquela célula e vai ter menor acometimento aí de alguns neurônios. Mas elas são sintomáticas, elas vão viabilizar acessos de impulsos neuronais para compensar o defeito que está ali estabelecido, que é anatômico. Eu consigo prevenir a doença com relação à hereditariedade? Assim, o Alzheimer é uma doença que tem uma característica genética, mas ela não necessariamente é hereditária, depende de muitos fatores.
Então, como eu disse antes, investir em bons hábitos de vida, elas são fundamentais. A atividade física, ela é imprescindível. A gente sabe que controle muito eficiente de diabetes, da hipertensão, são fundamentais para te proteger dessa doença, que é uma doença neurodegenerativa. E é isso, cuidar da parte emocional, cuidar da parte espiritual também é importante, do suporte social. Eu acho que tudo isso que traz bons hábitos de vida e que vão ser elementos que vão não só trazer benefício na prevenção do Alzheimer, mas como outras doenças, as doenças cardiovasculares, até mesmo o câncer, eles vão estar mais ou menos nesse mesmo caminho. Doutora Zélia, e a casa de uma pessoa com Alzheimer? Ela tem que estar preparada, tem que estar moldada? A pessoa mora num sobrado, escada, ou mora em prédios, elevador? Precisa de uma preparação? A gente tem que cuidar de alguns aspectos que são de segurança e outros para facilitar a comunicação, que são de movimentos muito delicados, do tipo, se o paciente está ali, e aí eu posso trazer por setores, né? Então vamos falar de uma rotina de banho ou vestir. O banheiro tem que ser um banheiro seguro, onde o piso não seja escorregadio, onde eu tenha com muita luz, onde essa luz eventualmente se acenda, independente de eu ter que acender a tomada, tem um detector de presença, que é muito simples de instalar. Barra de apoio, as informações muito claras, então um chuveiro que tem um liga e desliga que é só na torneira e não ter duas torneiras para não confundir o quente com o frio e eventualmente evitar uma queimadura. Né? No guarda-roupa de uma pessoa que está se confundindo, porque o que a gente sempre fala, que é a tônica, com um paciente com demência, a gente nunca faz por ele, a gente faz com ele as atividades. Então, quanto mais a gente incentiva a autonomia desse sujeito, melhor vai ser para ele. Então, tem dificuldade de escolher roupa, porque acaba que põe uma saia e uma calça. O que eu faço? Eu coloco gaveta, calcinhas, deixo lá ou um desenho, se a pessoa não sabe ler, eu faço uma figurinha de calcinha. Eu deixo os kits de roupa mais ou menos prontos, fáceis para a pessoa escolher, para não dar aquela confusão de pôr uma camiseta no lugar da calça, enfim, para você dar dicas e facilitar a vida daquela pessoa. Se a gente desce, por exemplo, numa cozinha, se a pessoa ainda mora sozinha, eu vou ter um fogão que vai fechar uma chama automático, sei lá, de um determinado tempo. Ou preferir um fogão elétrico, que não vá produzir queimaduras. Acho que o que puder facilitar, o que puder organizar, deixar muito claro, minimizar a dificuldade é melhor, né? Se é um paciente, por exemplo, que mora num apartamento e está confuso, achando que está morando na casa da mãe de 50 anos atrás, que era um sítio, uma chácara, e que ele vai querer, de repente, ele acha que ele não está em casa, ele quer sair de casa de qualquer jeito, e a janela, se ele acha que está numa casa, ele está num prédio, a janela pode ser uma via de escape, eu vou colocar telinha nas janelas, eu vou tentar garantir segurança. Legal. Doutora, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, o aprendizado aqui mais uma vez no nosso Programação Nacional. Contato da associação aqui, Abras com z.org.br, está na sua tela, abras.org.br, Abras com Z. E obrigado pela presença. As portas aqui do Ação Nacional estão abertas para a gente sempre debater o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que passou, dia 21 de setembro, mas para a gente sempre conscientizar as pessoas desse mal. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. E o Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá!